Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Cauê aqui de novo para mais uma aula sobre o estudo dos gases, tá? A gente vai fechar esse bloco de aulas falando da densidade dos gases. Como é que a gente calcula a densidade deles, né? A gente sabe lá já desde sempre, né, que densidade é uma propriedade específica que expressa a relação entre massa e volume de uma substância, né? Então a gente já é bem tranquilo para nós determinarmos a densidade de uma substância sabendo a sua massa e o seu volume. Só que quando a gente fala de um gás, a gente também pode determinar sua densidade a partir de outros valores, outras informações. Vamos relembrar aqui uma coisinha, ó. A equação de Clapeyron, né, de P vezes V igual a N vezes R vezes T. Essa é a equação do estado do gás ideal. Se a gente for trocar aqui as bolas, o que a gente tem? Que a gente já sabe que pode trocar. O N, que manda em mols, ele pode ser trocado por massa total sobre massa molar. Essa substituição ela é permitida. E aí olha só uma coisa. Quando a gente pega essa massa molar que está dividindo massa total e joga para o outro lado multiplicando pressão e volume, a gente tem uma equaçãozinha única. E olha só destacado ali a massa e o volume como numa relação de densidade. Então o que a gente faz agora para determinar a densidade desse gás é levar o volume dividindo essa massa, que nem está ali na penúltima linha. Então essa massa por volume a gente já sabe que ela corresponde à densidade. Então basta isolar essa relação para saber como calcula a densidade de um gás a partir de pressão, temperatura e sua massa molar. Então, o R e o T que multiplicam a massa por volume, eles vão para o outro lado da equação, dividindo. Ou seja, a massa sobre volume é igual a pressão vezes massa molar, dividindo o R, que é a constante de pressão, pela temperatura. Então, olha só como a partir da equação de estado do gás ideal, a gente consegue determinar a densidade de um gás usando as outras informações que podem nos ser fornecidas numa questão, né? Então, se eu tenho pressão, massa molar e temperatura de um gás, eu posso usar esses valores para determinar a sua densidade. Tá legal? Então, essa é uma outra forma, na verdade, uma alternativa que você tem quando a questão não te dá o volume de gás, mas te dá a pressão e temperatura dele. Tá bem? Então vamos aqui ver as duas possíveis densidades dos gases, tá? A primeira densidade é absoluta, que é aquela clássica, tá? A densidade daquele gás específico. Então é a massa do gás pelo volume do gás, sem nenhum segredo. Só o que pode acontecer é que se a questão te pedir, te exigir uma densidade em condições específicas, na CNTP ou CATP, você tem que se atentar a usar os valores em mol, né? Porque a gente tem ali o volume molar já definido. Vamos lembrar, na CNTP o volume molar vale 22,4 litros por mol, e na CATP vale 24,5. Então, nessas condições, dentro da CNTP ou CATP, a densidade do gás é a sua massa molar pelo seu volume molar, tá? Expressãozinha também é muito simples. E se eu tiver uma pressão ou temperatura específicas, basta usar a expressão que a gente viu no slide anterior. Tá? Pressão vezes massa molar, dividindo a constante R vezes a temperatura. Aí você determina a densidade desse gás. Tá? Então a densidade absoluta, você pode usar 3 fórmulas diferentes, dependendo daquilo que a questão te propõe ou te dá de informação. Tá? Na densidade relativa, a gente vai tentar entender o quanto que um gás ele é mais denso ou menos denso do que outro, tá? Isso quer dizer que a gente vai comparar as duas densidades desses gases, pensando, obviamente, em condições iguais de pressão e temperatura. Então, vamos analisar aqui comigo esse raciocínio, ó. Se a densidade relativa do gás A e do gás B é uma relação que vai existir entre a densidade de A e a densidade de B. Né? Trocando aí em miúdos, densidade de A é a pressão vezes sua massa molar, R é a temperatura, e de B, mesmos dados. Então a gente vai ter essas duas expressões ao mesmo tempo, né, no nosso cálculo de densidade relativa. Só que pensa, né? Se a pressão for igual
a pressão de A igual a pressão de B, e a temperatura for igual também, fica fácil a gente cancelar isso. Né? Por que eu vou usar os mesmos valores numa conta, só que eu posso simplificar? Né? Então, já que as condições são as mesmas, a gente esquece essa parte de pressão e temperatura. O que vai sobrar? Massa molar do gás A sobre massa molar do gás B. Automaticamente, a densidade relativa de A e B é uma relação entre as suas massas molares também. Segue a mesma proporção. Então, se eu tiver as densidades desses gases, elas vão ter uma proporção que é igual à proporção às massas molares desses gases também. Tá legal? Então, existe aqui uma relação dessas densidades com as massas molares desses gases que eu estou comparando para achar a densidade relativa. Tá? Para aqui a gente vê um exemplo, ó, uma questãozinha simples. Balões dirigíveis são muito usados para publicidade. O gás usado em seu interior era o hidrogênio, mas devido à sua combustibilidade, foi trocado pelo hélio. Ele quer a densidade do hélio em relação ao ar. Né? Então ele quer a densidade relativa entre o hélio e o ar. E a questão já me deu a massa molar do gás hélio e a massa molar aproximada do ar atmosférico. Tendo essas duas massas, é só a gente aplicar na fórmula. Né? A densidade do hélio sobre a densidade, em relação à densidade do ar é igual à massa molar do hélio em relação à massa molar do ar atmosférico. Isso substituindo vai ficar 4 de massa molar do hélio sobre 29, que é a massa molar do ar atmosférico. O que dá aproximadamente 0,14, ou seja, o gás hélio ele tem uma densidade que representa 14% da densidade do ar. Então ele é, obviamente, menos denso do que o ar. Por isso que o gás tende a subir. Né? Aqui a relação de densidades de um gás mais denso ou menos denso é o que permite que esses gases subam, se espalhem subindo em outros gases. Né? Então, já que o gás hélio ele é menos denso que o ar, eles conseguem subir para a atmosfera sem nenhum problema. Tá? E, obviamente, quando tem uma densidade relativa maior ou igual a 1, ou seja, igual a do ar da atmosfera ou maior do que a dele, esse gás não sobe. Tá? É um gás muito denso, se acumula na parte de baixo, né? Se acumula na mais próxima à superfície terrestre. Beleza? Então, determinar essa densidade relativa é puramente comparar as densidades dadas ou as massas molares dadas. Não tem segredo. Beleza, gente? Então, a densidade, né, a gente já conhece dessa propriedade. Se ela for absoluta, tem aquelas 3 expressões que a gente pode usar, né? Massa por volume do gás, ou massa molar por volume molar do gás, ou ainda pressão vezes massa molar sobre R vezes temperatura. Tá? Se for a densidade relativa, tem essa relação entre as massas molares dos gases que eu estou comparando. Beleza? Lembrando, turma, se tiver alguma dúvida, tem que escrever, perguntar para tirar. Não pode ficar com a dúvida na cabeça. Certo? Então, a gente encerrar aqui essa parte de densidade, tem ali um conceitinho a mais. O que é difusão e efusão dos gases? Que eu tenho 2 imagens. Na primeira tem uma difusão gasosa. Por quê? Essa fumaça branca, que contém, obviamente, gás, que vem de uma queima, de um material dessa fábrica, com certeza, ele está se espalhando dentro do ar atmosférico. Só que esse espalhar ele é gradual, ele é aleatório. Então ele vai se espalhando, ele vai se dispersando gradualmente em outro gás. Né? Então um gás, ao se espalhar em outro gás, isso é uma difusão. Uma efusão é quando um gás passa por uma pequena abertura. Quem aí nunca viu aquelas bexigas de festa? Depois de alguns dias que ela ficou cheia, ela começa a ir murchando. As bexigas, o plástico delas, o látex delas, tem pequenos furos. São poros microscópicos, que a gente obviamente não enxerga, né? Mas através deles, o gás de dentro consegue ir escapando aos pouquinhos. Então, esse escapamento, né, do gás por esses pequenos poros é a chamada efusão gasosa. Tá? E de acordo com a lei de Graham, né,
existe uma velocidade de difusão ou efusão para cada gás, que está relacionada com a sua massa molar. Até porque, obviamente, né, gente, se eu tenho um gás mais pesado, né, vamos dizer assim, de maior massa, ele tende a ser mais lento no seu deslocamento, na sua dispersão. Tá? Então, a lei de Graham diz o seguinte, quando eu tiver a temperatura específica, a velocidade de difusão ou efusão, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar desse gás. Difícil, né? Mas olha só como é que a gente vai resolver isso. Tem a expressão já dada para vocês. É pegar a massa molar do gás, colocar ela numa raiz quadrada e inverter essa fração. É colocar 1 sobre essa raiz quadrada de massa molar. Como exemplo, a gente tem aqui o gás hélio, bem simplesinho, né? Se eu tenho ali uma massa molar do gás hélio de 4 gramas por mol, o que a gente faz? Troca aquele emissão da massa molar por 4. Então, a sua velocidade de difusão e efusão fica 1 sobre raiz de 4, que é igual a 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2 é meio. Ou seja, a velocidade de difusão e efusão do gás hélio vale 0,5. Se fosse um número maior, né, se desse, vamos supor, se essa raiz fosse a raiz de 36, daria 6, né? Então, 1 sobre 6 daria um valor ainda menor do que esse do hélio. Daria 0,16, né? 0,1666666. Então, nota que quanto mais pesado for o gás, mais lenta é a sua difusão ou efusão. Tudo bem? Então, assim, na hora de ver é meio complicado, mas na hora de resolver fica mais fácil. Tá bem, gente? Então, em relação com densidade dos gases aqui, tranquilo, né? Se não tiver, escrevam fazendo suas perguntas, beleza? Eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Fiquem bem, turma. Bons estudos para vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula, galerinha. Valeu!